Bem-vindos de volta, pessoal. Eu sou Beto e este é o Beto Saga. A história de hoje é sobre um homem ferido pelas pessoas em quem mais confiava. Mas nem toda história termina em dor. Vamos lá. Minha esposa olhou para o juiz e disse: "Ele é um inútil. Nem consegue alimentar os próprios filhos." O fórum riu. Nem todo mundo, nem o juiz, mas o suficiente para eu sentir. Aquela vibração particular de humilhação pública que começa no peito e irradia até as pontas dos dedos ficarem dormentes. Uma mulher na segunda fila cobriu a boca. Um homem no fundo balançou a cabeça, como se tivesse ouvido a piada mais triste do mundo. A advogada da Thalita, Daniela Campos, permitiu-se um pequeno sorriso satisfeito, o sorriso de quem acabou de acertar o soco que ensaiou a semana inteira. Eu estava sentado na cadeira da parte ré no fórum da 2ª Vara de Família de Florianópolis, Santa Catarina, vestindo um terno azul marinho que comprei numa brechó há 6 anos por R$ 180. Os ombros eram um pouco largos demais. Os punhos estavam desgastados. O bolso esquerdo tinha um pequeno rasgo perto da costura que consertei com agulha e linha porque não via sentido em comprar terno novo quando esse ainda servia. Não disse nada. Não porque não tivesse o que dizer. Tinha muito, mas aprendi há muito tempo, com um homem que puxava camarão no mar de Santa Catarina por 30 anos, que a pessoa mais barulhenta da sala raramente é a mais importante. Meu pai dizia: "Deixa eles falarem, Rômulo. O rio não discute com as pedras, ele só contorna." Então deixei Thalita falar, deixei Daniela falar, deixei o público rir e esperei. Mas antes de contar o que aconteceu em seguida, antes de falar do juiz, dos 20 minutos e da pergunta que mudou tudo, preciso contar como cheguei naquela cadeira. Porque esta história não é sobre um fórum, é sobre uma escolha que fiz há muito tempo. A escolha de ser invisível e o que aconteceu quando o mundo decidiu que eu não importava. Sou faxineiro. De segunda a sexta, das 18 às 2, passo pano, limpo banheiros, esvazio lixeiras e apago quadros na Escola Municipal Jardim das Flores, em Florianópolis. Ganho R$ 1.850 por mês. Dirijo um Gol 2009 com 280 mil quilômetros e retrovisor passageiro preso com fita isolante. Moro num apartamento alugado no Campeche que custa R$ 1.450 por mês, com contas inclusas, o que significa que o ar-condicionado funciona em todos os cômodos exceto no quarto, o único onde realmente preciso dele, porque Florianópolis no verão não é uma cidade, é uma sauna com semáforos. Meu nome é Rômulo Castilho. Tenho 42 anos. E se você olhasse minha vida de fora, do estacionamento da escola onde meu Gol fica ao lado do carro do Néstor e dos outros que pertencem a quem limpa prédios, veria exatamente o que minha esposa via. Um homem que desistiu, um homem que se acomodou, um homem que passa pano porque não consegue fazer outra coisa. Você estaria errado. Mas vou chegar lá. Cresci em Florianópolis. Não na Florianópolis do centro histórico, das pontes e dos turistas. Cresci na outra Florianópolis, a sul da Via Expressa, onde as casas são pequenas, as calçadas rachadas e o mercadinho mais próximo fica a 20 minutos de ônibus. Meu pai, Heraldo Castilho, era pescador. Saía do porto de Imbituba às 4 da manhã e voltava cheirando a sal, diesel e aquele cansaço que entra nos ossos quando o corpo trabalha mais do que o pagamento justifica. Ganhava o suficiente para manter as luzes acesas e a geladeira cheia, e considerava isso sucesso. Morreu quando eu tinha 14 anos. Infarto no barco. Encontraram ele no convés com a rede na mão. Os outros pescadores disseram que ele estava puxando uma carga quando aconteceu, ou seja, morreu trabalhando, do jeito que viveu, dando tudo para algo que devolvia só o suficiente para continuar. Minha mãe, Odete, limpava quartos no Hotel Majestic, na beira-mar. Fez isso por 22 anos até a coluna ceder e o médico dizer que não podia levantar nada mais pesado que uma xícara de café. Tinha 59 anos. Passou a vida levantando colchões e esfregando banheiras desde os 37 e o trabalho comprimiu 3 discos da coluna num estado que o médico chamou de estruturalmente comprometido, jeito médico de dizer quebrado. Hoje mora em Imbituba, numa casinha simples, com aposentadoria e um depósito mensal que mando pelo escritório do meu advogado. Ela acha que é bônus de trabalho. Deixo ela pensar assim. Ensinei a mim mesmo a programar aos 16 anos, não na escola.
A escola não tinha aulas de informática de verdade, só uma sala com 8 computadores velhos e um professor que sabia menos que eu. Aprendi na Biblioteca Municipal do Campeche. Todo fim de tarde pegava o ônibus, sentava num computador da biblioteca e aprendia HTML primeiro porque era o mais fácil de ver resultado. Depois JavaScript, Python e tudo mais. Uma linguagem por vez, um tutorial por vez, um erro por vez. A bibliotecária, Dona Marlene, me deixava ficar depois do horário uma vez por semana. Trancava a porta e dizia: "Não roube nada, Rômulo. Nunca roubei só conhecimento." E Dona Marlene dizia que isso não contava. Aos 19 anos arrumei emprego numa pequena empresa de TI em Florianópolis. 12 funcionários. Escritório em cima de uma lanchonete no Rio Vermelho. Sem diploma, sem certificados, só um portfólio de projetos feitos nos computadores da biblioteca e disposição para trabalhar mais que qualquer um. Comecei ganhando R$ 1.200. Em 2 anos, era o desenvolvedor principal. Em 4, comandava a divisão de cibersegurança que era só eu e um cara chamado Phil, que bebia refrigerante demais e invadia firewall dormindo. Foi ali que vi o problema. Pequenos bancos, cooperativas de crédito, as instituições financeiras que atendiam bairros e cidades do interior estavam sendo destruídas por ataques cibernéticos, ransomware, phishing, vazamentos. Os bancos grandes tinham orçamentos de milhões. Os pequenos tinham eu, o Phil e uma oração. Comecei a construir a muralha em janeiro de 2016, na garagem de casa. A ideia já crescia na minha cabeça havia meses. 3 meses depois, em abril, o Ezra nasceu. Naquele verão ele dormia no berço a 3 metros da minha mesa, enquanto eu programava até às 3 da manhã, com um ouvido na respiração dele e um olho na tela. 14 meses assim. 14 meses de paternidade dividida e engenharia obsessiva. Meu filho crescendo no berço enquanto o software crescia na tela. A muralha era uma plataforma de cibersegurança feita especialmente para pequenos e médios bancos e cooperativas, não o software inchado e caro das grandes empresas. Algo leve, eficaz, acessível, que protegesse uma cooperativa do interior com a mesma força que protegia um banco grande. Terminei a primeira versão em março de 2017. Licenciei através de uma empresa que criei, Castilho Digital Lita, registrada em Santa Catarina, com toda a comunicação passando pelo meu advogado, Fletcher Griggs. Nenhum site público, nenhuma entrevista, nenhuma foto, nenhuma ligação entre Rômulo Castilho, a pessoa, e a muralha, o produto. O primeiro cliente foi a cooperativa Sicredi de Joinville. Depois uma em Blumenau, depois em Lages, depois 3 em Santa Catarina, depois 12 no Paraná, depois dezenas no Rio Grande do Sul. A notícia se espalhou do jeito que se espalha entre pequenas instituições financeiras, em congressos, telefonemas e aquela confiança que existe entre quem atende o mesmo tipo de cliente nas mesmas cidades. Hoje a muralha é usada por mais de 400 cooperativas e bancos regionais no Sul e Sudeste. Gera cerca de R$ 5 milhões por ano em licenças. Meu patrimônio líquido, depois de 7 anos de receita menos impostos, despesas e reinvestimento, fica em torno de R$ 82 milhões. E eu passo pano na Escola Jardim das Flores por R$ 1.850 mensais. Sei o que você está pensando, que sou louco, que nenhuma pessoa sansenta em R$ 82 milhões e dirige um Gol com fita isolante no retrovisor, que deve ter algo errado comigo. Alguma patologia, alguma disfunção, algum pedaço quebrado que me faz viver como pobre quando não sou, talvez. Mas deixe-me contar o que vi crescendo. Aí você decide. Meu tio Darlan, irmão do meu pai, ganhou R$ 220 mil num acordo de acidente de carro em 2001. Tinha 38 anos, nunca teve mais de R$ 2.500 na conta e de repente tinha R$ 220 mil. Em 6 meses tinha caminhonete nova, namorada nova e vício em cocaína que comeu o dinheiro como fogo em papel. Morreu aos 40, overdose num motel na BR-101. A caminhonete foi retomada. A namorada sumiu. O dinheiro acabou. Tudo acabou. Minha prima Laine casou com um homem chamado Curtis, que dizia ser empresário. Curtis esvaziou a poupança dela, estourou 3 cartões no nome dela
e desapareceu para o Nordeste deixando R$ 380 mil em dívidas e uma filha de 2 anos. Laine trabalha em 2 empregos hoje. Tem 44 anos e parece 60. E meu pai, o homem mais feliz que conheci, pescador que nunca teve mais que alguns milhares de reais, que usava a mesma bota até a sola desgrudar, que considerava um bom dia aquele em que a pesca era boa e o motor não parava. Ele não precisava de dinheiro para ser feliz. Precisava do mar, precisava do trabalho, precisava voltar para casa no fim do dia, sentar na varanda com minha mãe e ver o sol se pôr sobre a baía. Decidi aos 25 anos que, se um dia ganhasse dinheiro de verdade, ninguém saberia. Não por vergonha, mas porque vi o que a visibilidade faz. Muda o jeito como as pessoas olham para você. Muda como te tratam. Atrai as pessoas erradas e afasta as certas. Dinheiro é holofote, e eu nunca quis estar no palco. Então construí um muro ao redor dele. Muralha para os bancos, outro tipo de muro para mim. Peguei o emprego de faxineiro em 2020 e não porque precisava do dinheiro, mas porque precisava de algo que me mantivesse honesto, que me lembrasse toda noite que trabalho é trabalho, que nenhum serviço é indigno, que o homem que limpa o prédio é tão essencial quanto o que manda nele. Precisava de calos nas mãos, dor nas costas às dóis e cheiro de produto de limpeza na roupa, porque essas coisas me mantinham ligado ao mundo do meu pai, ao mundo da minha mãe, ao mundo que me fez quem sou. Néstor Vidal, meu companheiro de faxina, tem 45 anos. Veio da República Dominicana em 2009, era eletricista licenciado lá, mas os documentos não valeram aqui. Trabalha no turno da noite e faz cursos durante o dia, reconstruindo a carreira num país que o fez começar do zero. Passamos pano juntos 5 noites por semana. Falamos dos filhos, de futebol, da indignidade particular de limpar a sujeira de quem nem nota que você existe. É um dos melhores homens que conheço. Não faz ideia de que eu poderia comprar a escola que limpamos. E é exatamente assim que eu ganhei. Conheci Thalita Solis em 2012. Eu tinha 30 anos, trabalhava na empresa de TI de dia e começava a construir a muralha na cabeça à noite. Ela tinha 27, era gerente de escritório numa concessionária de carros na beira-mar. Bonita, ambiciosa, cheia daquela energia que me fez acreditar que ela via além da superfície. Não via, mas eu ainda não sabia. Casamos em junho de 2014. Cerimônia simples no cartório. Eu já ganhava dinheiro quieto com alguns trabalhos freelance de cibersegurança, mas mantinha separado, tudo passando pelo escritório do Fletcher. Thalita sabia que eu mexia com computador, mas não entendia o que significava e não se importava muito. Importava que eu tinha emprego fixo, que era confiável, que aparecia. Quando saí da empresa de TI em 2019 para me dedicar integralmente à muralha, disse a ela que fazia consultoria de TI freelance. Ela me via trabalhando no laptop na garagem. Via algum dinheiro entrando, o suficiente para cobrir minha parte das contas. Não fazia perguntas porque as respostas não a interessavam. Quando peguei o emprego de faxineiro em 2021, tudo mudou. Você vai ser faxineiro? Disse ela como se eu tivesse falado que ia virar palhaço profissional. É trabalho honesto. É R$ 1.850 por mês, Rômulo. Eu ganho R$ 5.800. Você vai passar pano enquanto eu pago a prestação da casa? Vou cobrir minha parte. Sua parte? Sua parte do quê? Dessa vida medíocre nessa casa, medíocre com esse carro medíocre. Apontou para o Gol na garagem. Não me casei para isso. Para que você se casou? Para mais. Me casei para mais. O desprezo cresceu daí. Não foi de repente, foi geológico. Camada por camada, ano após ano, o sedimento da decepção dela se acumulou até formar um muro entre nós que nenhuma conversa conseguia atravessar. Parou de me apresentar aos colegas. Quando perguntavam o que o marido fazia, ela mudava de assunto porque faxineiro era uma palavra que não conseguia dizer em voz alta. Começou a chegar mais tarde, passar tempo com os colegas da concessionária, especialmente o chefe, um homem chamado Rylander que dirigia BMW e usava relógios que custavam mais que meu carro. Não sei se ela dormiu com ele. Não investiguei. Não instalei câmera. Não chequei o celular. Não sou esse tipo de homem. Mas via o jeito como falava dele. A admiração na voz, a comparação nos olhos toda vez que olhava para mim
e via um faxineiro onde queria ver um homem como Rylander. Ela entrou com o divórcio em setembro de 2024. Não me surpreendi. Vi vindo como se vê nuvem no horizonte. Nuvens escuras se acumulando, o ar parando, a pressão caindo. Você sabe que a tempestade vem. Não pode impedir. Só decide como vai ficar de pé nela. Ela queria a casa, queria guarda total, queria pensão alimentícia, queria pensão para ela. E queria que eu soubesse, de forma explícita, pública e inconfundível. Contratou Daniela Campos. Daniela tinha 44 anos, agressiva. Construiu carreira no que chamava de equilibrar o poder financeiro no divórcio, jeito bonito de dizer que tirava tudo o que podia dos maridos e dava para as esposas. Era boa nisso. Era cara. E me olhava do outro lado do fórum como gavião olha rato no campo. Me representei sozinho. Fletcher implorou para eu não fazer isso. Rômulo, isso é loucura. Você vai entrar numa audiência de guarda sem advogado. Tem R, 82 milhões. Contrata alguém. Não preciso de advogado, Fletcher. Preciso que o juiz veja quem eu sou. Quem você é um homem de terno de brechó se representando contra uma das advogadas mais agressivas de Florianópolis. Exatamente. É isso que quero que o juiz veja. Por enquanto. E quando quer que o juiz veja o resto? Quando importar. Fletcher ficou quieto um momento. Você está jogando um jogo longo. Jogo esse jogo há 7 anos, Fletcher. Essa é só a última jogada. Pedi a Fletcher 2 coisas. 2 dias antes da audiência, ele protocolou uma declaração financeira lacrada no fórum, pelos canais corretos. Continha tudo. Castilho digital, contratos da muralha, demonstrativos de receita, saldos de fundos, portfólios de investimento, declarações de imposto dos últimos 7 anos, tudo verificado por perito contábil independente. O juiz teria, o juiz leria, e quando chegasse a hora, o juiz saberia exatamente quem estava sentado naquele terno de brechó. 11 de dezembro de 2024. 2 Era Vara de Família. Juiz Emílio Tavares presidindo. Juiz Tavares tinha 62 anos, ex-oficial da Marinha, 18 anos no tribunal. O tipo de juiz que conduzia o fórum como capitão conduz navio autoridade absoluta e zero tolerância para teatro. Tinha reputação de justiça que até os advogados que perdiam respeitavam. Daniela Campos apresentou o caso de Thalita I, polida, eficiente, devastadora. Meritíssimo, a requerente, Thalita Mendes, é a principal provedora financeira desta família. Ganha R. 5.800 mensais como gerente administrativa, com emprego estável, há mais de 6 anos. O réu, Rômulo Castilho, trabalha como faxineiro noturno na Escola Jardim das Flores, ganhando aproximadamente R. 1.850 por mês. Dirige um carro de 16 anos com quase 300 mil quilômetros. Mora em apartamento alugado. Não declarou poupança, investimentos, previdência nem bens de espécie alguma. Fez uma pausa para efeito. O réu não consegue oferecer o padrão de vida que essas crianças merecem. A requerente pede guarda unilateral, pensão alimentícia conforme a renda do réu e pensão para si, para compensar a disparidade financeira. Depois Thalita subiu ao banco das testemunhas. Daniela conduziu as perguntas, cada uma projetada para construir o retrato de um marido fracassado. Senhora Mendes, pode descrever a contribuição do réu para a renda da casa? Ele ganha R. 1.850 passando pano numa escola. Eu sustento esta família financeiramente há anos. E a trajetória profissional do réu, ele fez esforço para progredir? Não, tinha um emprego decente de TI e largou para virar faxineiro. Implorei para ele procurar algo melhor. Ele recusou. Na sua opinião, o réu é capaz de prover para os filhos? Foi quando ela disse. Virou-se ligeiramente para o público e soltou a frase que provavelmente ensaiou no espelho de manhã. Ele é um inútil, nem consegue alimentar os próprios filhos. O fórum reagiu. Risinhos, balançar de cabeça, sussurros, o pequeno sorriso de Daniela. A mulher na segunda fila cobrindo a boca. Eu fiquei sentado no meu terno de brechó e não disse nada. O juiz Tavares anotou algo. Depois olhou para mim. Senhor Castilho, deseja fazer contra-interrogatório? Não, meritíssimo. Deseja fazer alguma declaração? Ainda não, meritíssimo. Daniela pareceu surpresa.
Esperava que eu argumentasse, me defendesse, desse munição para rebate. Meu silêncio a confundiu. Confundiu o público. Confundiu Thalita, que me olhou do banco das testemunhas com algo entre satisfação e desconfiança, como caçadora que pegou algo fácil demais. O juiz Tavares olhou para o escrivão. Breve troca de olhares. O escrivão assentiu. O tribunal fará um recesso de 20 minutos, disse o juiz. Preciso analisar um assunto em gabinete. Levantou. Todos levantaram. Saiu pela porta atrás do banco e o fórum explodiu em sussurros. Thalita inclinou-se para Daniela. O que está acontecendo? Por que ele parou? Não sei. Pode ser qualquer coisa. Não se preocupe. Estamos em posição forte. Não estavam. Só ainda não sabiam. 22 minutos depois, o juiz Tavares voltou. O fórum silenciou. Sentou, ajustou os óculos e olhou para a sala com uma expressão que reconheci. Era a expressão de um homem que acabara de descobrir algo que mudava tudo o que ouvira na última hora. Antes de prosseguirmos, disse, gostaria de tratar de uma petição lacrada protocolada neste tribunal e verificada independentemente. Virou-se para mim. Senhor Castilho, revisei a declaração financeira protocolada em seu nome pelo advogado Fletcher Griggs. Confirma o conteúdo? Confirmo, meritíssimo. E autoriza o tribunal a discutir partes relevantes com a parte contrária. Autorizo. O juiz Tavares virou-se para Thalita e Daniela. Advogada, senhora Mendes, antes de prosseguirmos, preciso fazer uma pergunta. Olhou direto para Thalita. Senhora, tem alguma ideia de quem seu marido realmente é? Thalita piscou. Ele é faxineiro. É só isso que a senhora acredita que ele seja? Não entendo a pergunta, meritíssimo. O juiz abriu uma pasta. O senhor Castilho é o único sócio da Castilho Digital Ltda, empresa que opera uma plataforma de cibersegurança chamada Muralha. Essa plataforma hoje é licenciada por mais de 400 cooperativas e bancos regionais no Sul e Sudeste. O silêncio tomou a sala. A plataforma gera receita anual de aproximadamente R$ 5 milhões em licenças. O patrimônio líquido verificado do senhor Castilho, confirmado por perito contábil independente, é de aproximadamente R$ 82 milhões. A caneta de Daniela parou. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Em 19 anos de direito de família, nunca tinha visto um processo explodir nas mãos assim. Thalita encarou o juiz. Depois eu. Depois o juiz de novo. O rosto dela passava por emoções como slot machine, confusão, incredulidade, choque, e depois algo mais escuro, a lenta percepção de que todas as suposições que fez sobre mim, sobre nós, sobre todo o casamento estavam erradas. Isso é impossível, sussurrou. Ele é faxineiro. Ele passa pano. Ele passa, disse o juiz. Também construiu uma empresa que protege a infraestrutura financeira de 400 comunidades. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Eu não. R. 82 milhões? Virou-se para mim. Rômulo, isso é verdade? Olhei para ela, para essa mulher que amei. Essa mulher que me chamou de inútil em público 25 minutos antes. Essa mulher que riu com o fórum da ideia de que eu pudesse sustentar meus próprios filhos. Sim, desde quando? Desde 2017. Casamos em 2014. Você teve esse dinheiro por 7 anos e nunca me contou. Os bens estão em fundo através do meu advogado. São bens particulares gerados por um negócio que você não teve envolvimento nem conhecimento. Daniela recuperou a voz. Meritíssimo, se o réu ocultou bens durante o casamento, isso é motivo para... Os bens não foram ocultados, a advogada interrompeu o juiz. Foram mantidos em fundo legalmente estruturado através de advogado licenciado. A declaração foi protocolada conforme o procedimento. Não há ocultação. Há privacidade. Existe diferença legal significativa. Daniela fechou a boca. Além disso, continuou o juiz. A caracterização do senhor Castilho como, e cito o depoimento da requerente, um inútil que nem consegue alimentar os próprios filhos, não só é inexata, como é exatamente o tipo de depoimento que preocupa este tribunal ao avaliar a aptidão e o discernimento de um genitor guardião. O rosto de Thalita ficou branco. O juiz Tavares recostou. Deixem-me ser claro sobre o que observei hoje. Observei uma requerente que humilhou publicamente o marido baseado em suposições sobre a situação financeira dele.
Observei uma advogada que construiu todo o caso em torno dessas suposições, sem fazer nem a diligência básica sobre a real posição financeira do réu. E observei um réu que ficou sentado em silêncio durante tudo, sem levantar a voz uma única vez, sem retaliar uma única vez e sem tentar humilhar a mãe dos filhos em troca. Olhou para mim. Senhor Castilho, deseja fazer uma declaração agora? Levantei, não porque o tribunal exigisse, mas porque meu pai me ensinou que quando se tem algo importante a dizer, a gente se levanta e diz: Meritíssimo, não quero punir minha esposa. Não quero humilhar-la nem tirar os filhos dela. Ezra e Posi amam a mãe e precisam dela na vida deles. Parei. Senti o peso das próximas palavras. Escolhi viver do jeito que vivo porque acredito que o valor de um homem não se mede pelo carro, pela roupa ou pela conta bancária. Quis que meus filhos vissem o pai trabalhando, não gerenciando, não delegando trabalhando. Quis que entendessem que o homem que passa pano é tão valioso quanto o que manda no prédio. Quis que crescessem sem o peso do dinheiro moldando quem se tornam, porque vi o que esse peso faz com quem não está pronto para ele. Olhei para Thalita. Ela chorava agora, baixinho. O choro que vem de vergonha, não de tristeza. Peço guarda compartilhada, meritíssimo. 50 por 50. Tenho meios de prover para meus filhos. Sempre tive. Mas mais que isso, tenho vontade de estar presente para eles do jeito que meu pai esteve para mim, toda manhã, toda noite, todo momento que eu puder. O juiz Tavares ficou em silêncio por um longo momento. Depois assentiu. Este tribunal concede guarda compartilhada 50 por 50, com efeito imediato. Pensão alimentícia será calculada com base na renda real de ambas as partes, incluindo a receita empresarial do réu, na percentagem padrão. Não se concede pensão para requerente, pois a disparidade financeira claramente não a favorece. Pausou. O imóvel conjugal será vendido e os recursos divididos de forma equitativa. Senhor Castilho, recomendo que contrate advogado para os aspectos financeiros a partir de agora. Já tenho um, meritíssimo. Ele espera essa ligação há 9 anos. O juiz quase sorriu. Audiência encerrada. Saímos do gabinete e voltamos para o fórum. O público ainda estava lá, ainda esperando, ainda curioso sobre o que acontecera atrás da porta fechada. Não tiveram explicação. Não mereciam. Algumas coisas ficam entre as pessoas a quem acontecem e o juiz que testemunha. Thalita me alcançou no corredor. Rômulo, espera. Parei. Ela estava destruída, rímel escorrido, mãos tremendo. A mulher polida e confiante que me chamou de inútil 1 hora antes tinha sumido. No lugar estava alguém que quase reconhecia a mulher que conheci em 2012, antes do desprezo, da decepção e da lenta erosão do que quer que ela um dia sentiu por mim. Por quê? Disse ela. Por que escondeu? Poderíamos ter tido tudo, a casa, as viagens, a vida. Poderíamos ter dado tudo para os filhos. Eu dei tudo para eles, Thalita. Dei um pai presente. Um pai que passava pano, preparava lanche, dirigia um Gol para as apresentações da escola. Um pai que eles podiam tocar, não uma conta bancária que podiam gastar. Mas eu não sabia. Achei que você era um inútil. Eu sei. Você disse para o juiz. Ela se encolheu. Você olhou para mim e viu um faxineiro. Viu o terno, o carro e o contra-cheque e decidiu que era só isso que eu era. Nunca perguntou o que eu fazia na garagem até às 3 da manhã. Nunca perguntou por que Fletcher ligava 2 vezes por mês. Nunca perguntou por que não se importava. Já tinha decidido que eu era pequeno e nada que eu fizesse mudaria sua opinião. Eu estava errada. Sim, estava. Podemos consertar? Podemos recomeçar agora que eu sei? Agora que sabe que tenho dinheiro? Ela não respondeu. Não precisava. A resposta estava no rosto dela, transparente como vidro. Não queria consertar o casamento. Queria acesso à conta. E o fato de não ver a diferença era exatamente porque escondi desde o início. Adeus, Thalita. Saí do fórum para o ar de dezembro. Florianópolis no inverno é suave, 16 graus, brisa do mar, cheiro de mar e mata. Entrei no meu Gol, o do retrovisor com fita isolante, e dirigi até a Escola Jardim das Flores para começar meu turno. 6 meses se passaram. É junho de 2025 agora. Florianópolis está no fundo do verão. Aquele calor que faz o ar tremular sobre o asfalto
e transforma toda a superfície em algo que você não quer tocar com a pele nua. Ainda trabalho no turno da noite na escola. Néstor ainda está ao meu lado, pano na mão, 5 noites por semana. A escola soube do caso no fórum. Alguém sempre fala. A diretora, Dona Beatriz, me chamou na sala dela. É verdade, senhor Castilho? A história da muralha? Sim, senhora. E o senhor ainda quer trabalhar aqui? Se a senhora quiser. Ela me olhou por muito tempo. Depois disse, você é o funcionário mais confiável que tenho. Não me importa se você é dono de metade do estado. Esteja aqui às 18h. A reação de Néstor foi diferente. O noticiário local deu uma matéria curta sobre o caso no fórum. Só 2 minutos, sem câmera, sem entrevista, mas o suficiente para quem me conhecia ligar os pontos. Néstor me confrontou durante o intervalo. Os dois sentados em baldes virados no almoxarifado comendo sanduíche. Você é milionário pelo visto. E passa pano. Alguém tem que passar. Você é louco, Rômulo. Sabe disso, né? Provavelmente. Ele balançou a cabeça, deu uma mordida no sanduíche, mastigou devagar e disse, você ainda fica com os banheiros do 2º andar hoje. Não queria de outro jeito. Nada mudou entre nós. É isso com Néstor. Ele é a mesma pessoa se você é rico ou pobre, e espera o mesmo de você. Por isso é um dos melhores homens que conheço. Ezra tem 9 anos agora. Puzi tem 5. Passam metade do tempo comigo, metade com Thalita. O arranjo funciona. Não é perfeito. Nada é. Mas funciona porque eu faço funcionar. Porque apareço. Porque estou presente do jeito que meu pai esteve. Comecei a ensinar Ezra a programar. Sábados de manhã, na mesa da cozinha, um laptop usado que comprei por R$650. Ele não sabe que está aprendendo a mesma linguagem que o pai usou para construir uma empresa de milhões. Acha que é jogo. Fazer o personagem andar. Mudar a cor. Fazer o computador fazer algo que não fazia antes. Pai, olha, fiz ele desenhar um círculo. Ótimo, filho. Agora faz 10 círculos. Como? Essa é a parte divertida. Descobre. Ele franze a testa do mesmo jeito que eu franzia na biblioteca do Campeche. 16 anos, olhando para a tela, tentando fazer a máquina obedecer. A mesma concentração, a mesma teimosia de não desistir. Puzi senta do lado e desenha gatos com giz de cera. Não liga para a programação. Liga para gatos. E está ótimo. Ela vai encontrar o que é dela. Estarei lá quando encontrar. Thalita se ajustou devagar, dolorosamente. O divórcio a humilhou de formas que acho que ela não esperava. A mulher que entrou no fórum achando que era o sucesso, e eu o fracasso, saiu entendendo que passou 10 anos medindo as coisas erradas. Se essa compreensão vai mudá-la, não sei. É jornada dela, não minha. Ela me ligou semana passada. Não sobre os filhos, não sobre logística, só para conversar. Lembra da noite que o Ezra nasceu? Perguntou. Claro. Você ficou acordada a noite toda, não porque ele chorava, mas porque ficava olhando ele respirar. Sentou na cadeira ao lado do berço e só ficou olhando ele respirar por 6 horas. Lembro, porque não conseguia acreditar que ele era real. Não conseguia acreditar que algo tão perfeito existia, e era meu, e ninguém podia tirar. Ficou quieta por muito tempo. Acho que foi aí que eu deveria ter entendido. Entendido o quê? Que você nunca foi um homem pequeno, Rômulo. Eu é que não conseguia ver. Minha mãe veio jantar domingo passado. Fiz camarão com pirão, receita do meu pai, que aprendeu com o dele, que aprendeu com um homem no porto de Imbituba há 60 anos. Ezra me ajudou a descascar o camarão. Puzi arrumou a mesa, colocando os garfos do lado errado porque tem 5 anos, e garfo não tem lado ainda. Minha mãe sentou à mesa da cozinha nos olhando. Tem 67 anos agora, menor do que era, curvada pelos 22 anos levantando colchões de hotel, mas os olhos são afiados, e o sorriso é o mesmo que conheço desde que nasci. Seu pai teria adorado isso, disse ela. Eu sei, mãe. Teria adorado o jeito como vivo, o trabalho, as mãos, o não ostentar. Olhou ao redor do apartamento. Móveis de brechó, televisão velha, pilha de livros da biblioteca no balcão. Ele teria entendido. Aprendi com ele. Você aprendeu muita coisa com ele, mas a mais importante foi esta. Apontou para mim, depois para Ezra, depois para Puzi. Estar aqui. Era só isso que seu pai sempre quis, só estar aqui. Estou passando pano no corredor da escola agora.
São 23h47. O prédio está quieto, exceto o rangido dos meus sapatos no linóleo e o zumbido distante do ar-condicionado que alguém não eu mantém. Nestor está 2 corredores adiante, cantando algo em espanhol que deveria ser mais triste do que é. Meu celular vibra no bolso. Notificação do Fletcher. Mais uma cooperativa assinou licença da muralha. Projeção de receita para o ano que vem. R. 17. 2 milhões. Leio, guardo o celular, pego o pano de novo, porque o dinheiro nunca foi o ponto. O dinheiro é o que construí. Mas o trabalho de verdade, o aparecer, o estar presente, o ensinar meu filho a programar e deixar minha filha desenhar gatos, e ligar para minha mãe todo domingo e passar pano ao lado de um homem de Santo Domingo que não sabe e não se importa com o que tem na minha conta, isso é o que eu sou. Minha esposa disse ao juiz que eu era um inútil. O fórum riu. Eu fiquei sentado no meu terno de brechó e não disse nada. Depois o juiz descobriu quem eu realmente era, e o fórum parou de rir. Mas aqui está a coisa. A opinião do juiz não mudou quem eu sou. A opinião de Thalita não mudou quem eu sou. O riso do fórum não mudou quem eu sou. Eu era o mesmo homem antes da revelação que depois. As mesmas mãos, o mesmo trabalho, o mesmo amor pelos filhos, o mesmo Gol com fita isolante no retrovisor. A única coisa que mudou foi o que as outras pessoas podiam ver. Agora quero te perguntar uma coisa. O que você faria se tivesse R, 82 milhões e ninguém soubesse? Compraria a casa grande, o carro de luxo e faria questão que todo mundo visse? Ou continuaria passando pano? E a pergunta mais profunda. Você já foi menosprezado por alguém que não conhecia seu verdadeiro valor, não o financeiro, o humano? Já foi julgado pelo cargo, pelo contra-cheque, pela roupa, e soube no fundo que a pessoa que julgava não fazia ideia do que estava olhando? Deixe a sua resposta nos comentários. Leio todos. Se esta história te acertou em algum lugar, dá like. Compartilha com alguém que já foi subestimado, alguém que já foi chamado de inútil, alguém que sabe que o homem que passa pano pode ser a pessoa mais importante do prédio. Comenta o que achou abaixo e se inscreve no canal para não perder nenhuma história.